Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo uma excelente segunda, uma excelente semana. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias. Que você viva, um encontro pessoal com Deus em mais uma semana. E que cada dia você seja transformado para a louvor e glória do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, rendemos graça a Ti. Obrigado, Senhor, por essa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal. Abençoe essa segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Nos cubra debaixo das Suas asas. Guia-nos, Senhor, na Tua poderosa mão. Seja conosco, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos então estar lendo, para finalizar, Provérbios 6, para que a gente possa estar finalizando esse capítulo. Nós vamos estar lendo então do 20 ao 35, que diz assim: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Glória a Deus. Aleluia. Bom, você entendeu que o conselho, a sabedoria de hoje é: seja fiel nos seus relacionamentos, toda pessoa que tem um desvio de caráter nesse sentido, Por que eu uso esse termo desvio de caráter? Porque nós vamos perceber que até homens e mulheres de Deus caem nesse laço. Quantas histórias nós conhecemos, de homens e mulheres de Deus que se enveredaram por esse caminho, o caminho do adultério. Então, qual é uma das consequências do adultério? É o que nós começamos a ler lá no 20. Você lembra o que nós lemos? Só ressaltando, que eu estou lendo a versão da nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, tá? A gente sempre leu na Almeida Corrigida e Fiel, mas optei hoje por estar lendo nessa versão, e se brincar a gente vai estar sempre nessa versão para facilitar a sua leitura, E na hora que você tiver um bom entendimento, a gente faz a alteração que tem que ser feita, Ou usa uma versão mais antiga. E você fala, por quê, bispo? Porque assim, quanto mais antiga a versão, mais próxima ela é do original. Ela procura manter o que o autor quis falar, Quando a gente fala o autor, é o homem. Nós sabemos que quem inspirou foi o Senhor Deus. Mas quando ele está falando assim, quando o homem escreveu o texto inspirado pelo Senhor, ele escreveu usando palavras em hebraico, aramaico ou grego específicas, E aí quando vem o tradutor e vem para o nosso idioma, e às vezes aquela palavra ela não tem o mesmo peso, sentido, então ele procura achar uma outra palavra para que haja um entendimento nosso. E aí às vezes esse entendimento nosso acaba dando uma pequena desvirtuada no texto. Vou dar um exemplo, o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, segundo
muitos mestres e doutores, a palavra em hebraico é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não são as coisas que vão me faltar, é o próprio Deus que não me faltará, tá? Então, a gente, às vezes, no âmago dele tentar explicar o sentido do texto, ele acaba inserindo uma palavra que pode acabar mudando o sentido original lá no final, tá bom? Por isso que a gente está nessa versão, mas futuramente a gente vai voltar para Almeida corrigida e fiel. Então, nós estávamos falando do adúltero, né? Da pessoa que quebra alianças. E por que ele quebrou a aliança? Porque, olha o que diz o 20: faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Então, muitos dos nossos ensinamentos que nós temos foram ensinados pelo nosso pai e pela nossa mãe, a não ser que os dois sejam dois grandes pervertidos, né? O que eu não também desconsidero. Mas normalmente um pai correto, uma mãe correta, por mais que não conheçam a Deus, eles vão buscar ensinar o melhor caminho. Quando um filho chegar para a mãe falando: mãe, eu tenho 2 namoradinhas, 3 namoradinhas, né? A mãe, né, que teme a Deus, vai dizer assim: não, filho, isso não é correto o que você está fazendo, você é digno de uma surra por causa disso, e você deve ser homem de uma só mulher, né? O pai, se o pai tiver muitas mulheres, talvez vai dizer: isso aí, filho, tem que ser pegador que nem seu pai, digamos assim. Mas se ele for um homem sério, um homem que tem o mínimo de temor de Deus, ele vai dizer: filho, isso não é correto, pare com isso, isso vai destruir a sua vida. Então, esses ensinamentos nós levamos, né? E aí, quando surge uma oportunidade de eu quebrar uma aliança, então eu devo ter as palavras gravadas no meu coração. Quantas ciladas você entrou porque você não ouviu o conselho de pai e de mãe? Pai e mãe falou assim: olha, volta tal hora para casa. Olha, cuidado com fulano, cuidado com cicrano. Olha, isso que você está fazendo não é correto, né? Então o pai e a mãe já têm uma experiência, já sofreram um pouco na vida, tentando passar o ensinamento para o filho. O filho arrogante, achando que ele sabe alguma coisa, né? Ele não escuta e aí ele acaba se dando mal. Então, quando eu tenho esse conselho, né, do pai e da mãe, então, e que são corretos perante Deus, né, eu vou ficar firme. Entenda, ainda que meu pai e minha mãe não me aconselhe a fazer coisas erradas, né? Se ele, tipo, erradas no sentido assim, a gente está construindo um raciocínio, né, em cima de uma fidelidade no casamento, né? Mas vamos supor que meu pai e minha mãe, ainda que não me ensinaram sobre relacionamento, eles me ensinaram sobre outros valores. Não passar a perna em ninguém. Se eu receber um troco a mais, eu tenho que devolver. Eu devo pagar o que é justo. Todos esses ensinamentos são bases para uma vida de fidelidade. Entendeu o que eu estou falando? É isso que ele está falando, ó. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Então, quantos castigos nós tomamos? Castigos de privação, castigos de literalmente apanhar. Tudo isso, né, nos trouxeram um ensino para viver, para buscar até o melhor da terra. Então, nenhum pai nem uma mãe, quando que ama a gente mesmo, nos bateu felizes da vida. Eles bateram com dor no coração. Quando eu preciso disciplinar o Estevão na Rebeca, aquilo me dói. Dói muito no coração, mas ele tem que fazer, é necessário fazer, para que eles não errem lá na frente, isso seja um marco dentro do coração deles, né? Então ele está dizendo que quando eu vivo os melhores conselhos, quando eu tenho uma vida de correção dos meus pais, isso vai me ajudar, principalmente na hora de quebrar uma aliança. Às vezes, né, ele vai dizer assim, ó, né? Eles livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras, né? Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores, né? Então, assim, eu também trago isso para o homem, né? O homem que também procura seduzir com palavras, com atitudes, mostrando às vezes um corpo escultural, né? E você às vezes está num período de carência muito grande, né? E ele parece ser um bom homem, parece ser uma boa pessoa, mas não é. Então, lembrando disso, nós precisamos lembrar dos conselhos, né, dos nossos pais. Eu já falei aqui
Deus coloca vários pais na nossa vida, os pais naturais, depois ele coloca os avós, que são um outro nível de pais, depois ele coloca os pais espirituais, que são líderes, pastores, né? Pessoas que Deus levanta para nos aconselhar no caminho do Senhor. Então, essas pessoas que Deus levanta na nossa vida, seja natural ou espiritual, têm um papel nos corrigir e nos mostrar um caminho para que a gente viva uma vida que agrada a Deus, né? E aqui fala, o homem ou a mulher que se envereda nisso, ele está brincando com fogo, né? Fala, você colocar fogo no colo, você vai se queimar. Então nós temos que tomar cuidado, né, com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente se envolve. As pessoas, né? Tem pessoas que se aproximam da gente, né? Porque às vezes querem só uma noite, né? Só querem um momento e aí você vai falar, nossa, eu me rendi para alguém que não deveria. Então, isso é algo muito sério. Nós precisamos estar extremamente atentos a isso, tá? Então, guarde os mandamentos, guarde os ensinos, né? Tome cuidado para não abrir seu coração para pessoas que só quer se aproveitar de você, né? A sabedoria nos ensina que uma quebra de aliança é algo terrível. Nós vamos passar coisas terríveis com alianças quebradas, né? Se você adultera, se você tem seguido esse caminho, né? Ou se você destruiu algum casamento, uma hora a conta vai vir. Não tem jeito, gente, não tem jeito, né? Ela fala, bispo, mas quando eu conheci a pessoa já estava lá separada, eu não cooperei em nada com isso. Glória a Deus por isso. O duro é quando você coopera, né? É como diz aí, às vezes, né? O marido está tendo um problema com a esposa, saiu de casa, o que não deve ocorrer, a Bíblia diz que esse tipo de coisa não deve acontecer. Tem que perdoar, tem que sentar, tem que resolver. Mas vamos supor que acontece do marido sair, aí a esposa dá uma louca nela e ela, para se vingar, ela vai ficar com o primeiro homem que aparecer, ou o homem também para dizer assim, eu vou mostrar para ela que eu posso, arrumo uma outra mulher. Isso é loucura. Isso é loucura. Um homem ou uma mulher de Deus que faz isso, eu já vou dizer algo, não é homem e nem é mulher de Deus. São meninos e meninas se entregando aos seus desejos da carne. Então, mortifique as suas carnes, mortifique com jejum, com oração, né? Se privando, se o celular tá te fazendo ter desejos, corta isso, né? Se é TV, corta isso, né? Se é o ambiente, tá difícil, às vezes você vai ter que orar para Deus abrir uma nova porta para você. Mas entra no caminho da santidade, não quebre, não destrua a sua família, não destrua uma aliança, né? Fica firme, ame o seu cônjuge, né? Ame a mulher ou o homem da sua mocidade, fiquem firmes. E você que está esperando no Senhor, continue esperando e lembre-se, quando Deus trouxer, mantenha a fidelidade, não quebre a aliança. Não quebre a aliança. Fez a aliança, mantenha a aliança, por mais difícil que esteja, tá bom? Então, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento seus filhos e eu peço fortaleça. Hoje a sabedoria nos ensina, Pai, que não devemos de forma alguma destruir as alianças que construímos através dos enlaces matrimoniais. Pai, que não sejamos instrumentos para quebrar a aliança, nem a nossa pessoal, nem a de ninguém, Senhor, porque certamente o adúltero será destruído. Por isso, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós, fortaleça os nossos casamentos e nos dê sabedoria para lidar com os nossos cônjuges. Ajuda-nos, ó Deus, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao bom Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima semana, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.